Estados de evolução da consciência. Toda a vida é um processo de evolução. Se estudamos a história, descobrimos que estamos lentamente evoluindo do estado de consciência do homem das cavernas, da idade do olho por olho, dente por dente, dos horrores do capitalismo do século XIX e do início do século XX, para uma visão mais ampla do dia atual. A religião também evoluiu dos dias do inferno e condenação para a abordagem mais esclarecida de hoje. Toda a história é o relato da evolução da consciência ao longo dos séculos, uma consciência que ainda está evoluindo. Assim, quando Cristo, ou Espírito de Deus, é conscientemente percebido pela primeira vez e começa a operar em nossa experiência, ele se expande de modo um tanto similar. Pode começar, em primeiro lugar, apenas a nos separar de nossos medos e dúvidas, ou da preocupação com nossos problemas, para que gradualmente os problemas da vida sejam resolvidos em silêncio e pacificamente, sem preocupação e sem medo de serem levados aos extremos do esgotamento nervoso. Mas logo essa atividade do Cristo começa a agir como fermento em toda a nossa experiência humana. Nossas relações com os outros começam a ser mais harmoniosas, mais naturais e mais alegres. Nossos esforços, seja nos negócios, na arte ou na profissão, tornam-se menos árduos e menos cansativos. Na verdade, mais alegres à medida que também se tornam mais frutíferos. As condições de saúde começam a mudar, mas não percebemos realmente que houve alguma mudança até que um dia algo nos faça olhar para trás e, de repente, ficamos cientes de que nos últimos 3, 4 ou 5 anos não usamos qualquer medicação e nem mesmo tivemos necessidade de alguma, ou podemos descobrir que alguma imperfeição física não está mais presente. Tudo isto é um processo gradual, um processo evolutivo, mas conduz sempre a estados superiores e elevados de consciência espiritual, consciência divina, resultando em paz e harmonia na Terra. A realização de uma experiência do Cristo não é suficiente para completar a demonstração de nossa experiência de vida particular. É verdade, como todos sabemos, que houve muitos na história do mundo que alcançaram alguma medida desta realização da presença divina e ainda continuaram a sofrer discórdias, doenças, injustiças e desigualdades. E tenho certeza de que eles mesmos devem ter se perguntado por que, uma vez que esta presença estava com eles. Eles devem ter se perguntado por que, quando tinham uma sensação de paz e alegria interior, as experiências externas não correspondiam à harmonia interior que sentiam ter alcançado. Isso nos leva ao principal princípio do caminho infinito, a fonte impessoal de toda discórdia. Nos dias da metafísica inicial, descobriu-se que as discórdias deste mundo não são tão reais quanto parecem ser e que elas não têm a substância ou a lei que parecem ter. Isso levou, mais tarde, à descoberta de que estamos lidando não com pecado pessoal, doença pessoal ou discórdia pessoal, mas com uma fonte universal de problemas individuais. E aqui está o segundo princípio básico que distingue o caminho infinito de outros ensinamentos. Não é o pensamento errado de um indivíduo, seus pecados ou seus erros, que causam a maior parte de seus problemas, mas um algo universal que tem sido denominado por muitos e variados nomes, como mente mortal, mente carnal, hipnotismo ou mesmerismo. Seja qual for o nome que seja chamado, a percepção deve vir de que todo erro, mal, pecado, doença, morte, falta, limitação ou velhice é apenas o produto de uma mente carnal universal ou mente mortal, que pode realmente ser melhor resumida como a crença em 2 poderes. Essa crença em 2 poderes, no poder do bem e no poder do mal, é a fonte e, na verdade, a substância do que é chamado de mente mortal ou carnal. Não existe tal coisa, na verdade, como mente mortal ou mente carnal.
Não há entidade mais do que uma entidade chamada escuridão. Há, no entanto, uma crença universal em dois poderes, e é essa crença universal em dois poderes que constitui a mente carnal e é a fonte de toda discórdia, toda doença, todo pecado, toda forma de desemprego e toda falta, seja qual for o nome ou a natureza. Nunca acredite, nem por um momento, que a solução para todos esses problemas pode ser encontrada no mundo exterior. As formas desses problemas mudarão, mas o problema básico permanece. Por exemplo, progredimos dos dias de cavalos e charretes para o dia do automóvel e agora estamos avançando rapidamente na era do ar. Mas assim como havia desemprego nos dias de cavalos e charretes, também havia desemprego na era do automóvel e agora na era do avião. A questão é que o problema do desemprego não é atendido por meio da teoria econômica ou das especulações da sociologia ou por qualquer outro meio conhecido pela mente humana. O problema do desemprego só será atendido quando for entendido como uma atividade de crença em dois poderes, isto é, a atividade da mente carnal. Ao contrário, o emprego será universal quando for entendido como sendo a atividade de Deus, Deus se realizando como ser individual. Os problemas de capital e trabalho estão sendo resolvidos até certo ponto pelo sistema econômico em mutação, mas a última e definitiva superação desses problemas será somente através da percepção de que os problemas nunca existiram separados da crença em dois poderes. Tome qualquer forma de pecado que você queira e descobrirá que ele tem sua origem na crença no bem ou no mal. Aceitamos algumas condições como malignas e outras como boas, e assim a crença do bem e do mal continua a operar. E enquanto ela opera na consciência, ela funcionará como boa ou má, como pureza ou como pecado. Toda doença também, não importa a forma que assuma, tem sua base na crença em dois poderes. Se não houvesse uma crença em um poder maligno, a doença não seria má, não seria mortal e, portanto, não existiria. Existe alguma maneira de provar isso? A resposta é que nenhuma forma de pecado ou doença ou qualquer situação infeliz jamais poderia ser resolvida metafisicamente ou espiritualmente se houvesse uma lei que perpetuasse essas condições errôneas. Se houvesse leis de discórdia, desarmonia ou doença, essas leis não poderiam ser superadas meramente através da percepção de que sua fundação repousa sobre uma crença universal em dois poderes. Na prática do caminho infinito, qualquer medida de sucesso que tenhamos em trazer harmonia para a vida das pessoas, dos nossos alunos, é produzida não tratando cada problema de maneira diferente, como se o reumatismo fosse diferente do consumo, ou uma dor de cabeça diferente de uma dor muscular, ou desemprego diferente de doença, ou falso apetite diferente de escassez, mas tratando todos e quaisquer destes como produtos impessoais da crença universal em dois poderes, a crença mesmérica em dois poderes. Assim, cada afirmação da discórdia humana em qualquer categoria é tratada sempre a partir dessa base. A prática diária é essencial. Não se deixe enganar pela forma que sua atividade externa pode tomar. Somos todos estudantes, independentemente de estarmos atuando como praticantes, professores ou palestrantes. Somos todos estudantes, funcionando apenas em níveis diferentes. E se chegamos ao ponto de acreditarmos que avançamos além do estágio dos alunos, avançamos longe demais para o nosso próprio bem. Eu digo a você, com todos os meus anos de prática atrás de mim, que eu não estaria preparado para os chamados de ajuda se eu falhasse em qualquer dia da semana em me estabelecer na consciência da presença, e depois ir mais adiante para a percepção de que quaisquer problemas que eu encontro neste dia aparecem a mim apenas como sugestões hipnóticas baseadas na crença universal em dois poderes, e que no momento em que aparecem, eu os reconheço como braço de carne e os descarto como tal. O motivo deve estar claro para você. O Mestre nos deu nessas palavras: eu, de mim mesmo, nada posso fazer.
Portanto, se eu próprio não posso fazer nada, deve haver algo que faz o trabalho. Deve haver algo funcionando em minha experiência que seja responsável por minha vida e sua demonstração. O que é esse algo? Primeiro de tudo, é a presença do espírito interior. E, em segundo lugar, é permanecer constante e conscientemente na percepção de que tudo o que me é apresentado é uma imagem às vezes boa e às vezes má, e não devo me apegar a nenhuma imagem. Não devo me gabar do bem e não devo temer o mal. Preciso compreender a natureza irreal e impessoal de ambos. A função do Cristo é romper nosso apego a este mundo, às imagens deste mundo. Ele age para que superemos nosso amor pelas coisas boas deste mundo, assim como nossos medos e ódios pelas coisas más deste mundo, na percepção de que tanto as aparências boas quanto as más são apenas aparências, o sonho humano, se você quiser. Desperta, tu que dormes. Por que nos dizem que devemos despertar? Porque, como seres humanos, estamos dormindo e, nesse sono, estamos em estado de sonho, sonhando tanto com o bem como com o mal. Em nenhum estágio de nosso desenvolvimento, desde o primeiro dia em que empreendemos o estudo do caminho infinito, até o último dia de nossa permanência neste plano terrestre, devemos jamais nos permitir esquecer desses dois princípios principais. 1. A realização da consciência da presença de Deus. E 2. Todo erro tem sua origem na crença universal em dois poderes. Quando meditamos e fazemos nosso trabalho preparatório para o dia, nosso trabalho protetor, nosso trabalho no mundo ou nosso trabalho para as nossas famílias, devemos pelo menos conhecer o objetivo desse trabalho. Devemos saber o que vamos fazer quando começamos a meditar. Vamos nos lembrar conscientemente de que o Espírito de Deus está mais perto do que nossa respiração, que dentro de nossa consciência está a plenitude da divindade e que Deus está realizando a si mesmo como nossa experiência individual. Deus está realizando a si mesmo de maneira individual, em um como artista, em outro como comerciante, advogado, estadista. Em toda e qualquer forma está Deus se realizando. Deus está se cumprindo em nosso nível particular de consciência, em nosso estado particular de receptividade. Isso deve ser conscientemente lembrado, e então, enquanto pensamos individualmente nos membros de nossa família, ou de nossos pacientes ou estudantes, novamente estamos nos lembrando. Deus está se cumprindo com a experiência individual deste ou daquele, e, portanto, Ele está no ponto de cumprimento, no ponto de transparência em que, como e através do qual Deus está aparecendo na Terra. Então, também, quando lidamos com as aparências de conflitos nacionais, internacionais, familiares ou conflitos individuais cotidianos, percebemos que estamos vendo apenas a atividade de uma crença universal em dois poderes. Nós nunca conheceremos a harmonia até que reconheçamos que com o que estamos lidando é apenas uma crença em dois poderes, e então nos estabelecemos na percepção: eu e meu Pai somos um. Nesta unidade, todo o poder infinito, que é espiritual, é a única presença e o único poder que funcionam em minha experiência. Não é que nós escolhamos o bem sobre o mal. Em vez disso, renunciamos ao bem e ao mal e os trocamos pelo espiritual. Não preferimos o bem ao mal, mas renunciamos ao bem e ao mal e conscientemente percebemos: como Deus constitui a lei do meu ser, eu sou governado pelo ser espiritual, pela lei espiritual, pela luz espiritual e pela verdade espiritual. Se nos empenharmos nessa prática diária, e nós devemos fazê-lo, descobriremos em breve que recebemos em nosso ser interior o segredo do universo, o segredo da harmonia, o segredo do Santo Graal. Descobriremos que temos o segredo da vida,
uma vez que sabemos que a consciência da presença de Deus é a única realidade para nós e que não existe um universo de duas leis. Existe apenas o universo da lei espiritual de Deus. Quando temos isso, as discordâncias e desarmonias se dissolvem gradualmente, mas certamente e completamente. Nunca acredite que você sabe pelo que orar. Quando dominamos esses dois princípios principais do caminho infinito, muitas vezes surge a ocasião para lidarmos especificamente com os problemas do mundo. E aqui está outro princípio. Embora esses princípios não devam ser divididos em princípios maiores e menores, porque são igualmente importantes, ainda posso colocar esse princípio adicional na mesma categoria dos dois primeiros. Nossa atenção tem sido centrada tanto nas coisas deste mundo que, mesmo quando estamos em oração, temos orado por coisas específicas. Certamente, é abundantemente claro que o mundo não avançou muito nos milhares de anos em que se envolveu nesse tipo de oração. Não superou as discórdias do mundo dessa maneira e, portanto, em nosso trabalho, achamos mais eficaz não orar por nada, mas orar pela percepção da realização de Deus e parar por aí. Quando a percepção de Deus é alcançada ou sentida, as coisas necessárias à nossa experiência têm seu modo de nos ser acrescentadas. Posso ilustrar isso para você, salientando que, quando estou meditando ou orando sobre esse trabalho e tenho de dar uma palestra ou uma aula, nunca oro para receber uma mensagem para proferir. Eu nunca peço uma mensagem para hoje. Eu nunca busco um assunto para uma aula. Quando eu medito, é somente para a percepção da presença de Deus. E então, eu descubro que, seja sentado ou de pé na plataforma, a mensagem vem. E geralmente, vem uma mensagem de tal natureza que atende a alguma necessidade específica. Pense por um momento. Faria alguma diferença a mensagem que você encontrou neste capítulo se a presença de Deus não estivesse nela? Alguma mensagem seria de alguma importância para você ou poderia fazer alguma coisa por você se a presença de Deus não estivesse com a mensagem? Por outro lado, faria alguma diferença se não houvesse mensagem ou que forma a mensagem tivesse se a presença de Deus estivesse conscientemente com você? O ponto é que se você tivesse que escolher entre ter a presença de Deus com você ou ter uma mensagem inspiradora, você, indubitavelmente, escolheria a presença de Deus, mesmo que tivesse que ler uma mensagem maçante ou ouvir uma mensagem que, no momento, não significasse nada para você, ou uma que você não entendesse. Que diferença isso faria para você se na mensagem você sentisse uma experiência real da presença de Deus, algo tocando sua consciência, dando-lhe um momento de liberdade interior ou paz? Você pode ver que não é muito importante o que eu digo na plataforma? Não é realmente muito importante a forma que a mensagem leva, mas é importante, vitalmente, que a presença de Deus seja percebida antes de eu ir para a plataforma e que essa compreensão continue durante aqueles momentos em que estou presente. A mensagem, então, fará seu trabalho, independentemente de sua natureza ou forma, ou independentemente de quais palavras em particular possam surgir. Se você tem um artigo de mercadoria ou um serviço para vender, ou se você tem algum trabalho de natureza física ou mental para realizar, mais cedo ou mais tarde, você descobrirá que o trabalho somente será perfeitamente realizado se você tiver atingido a consciência plena da presença de Deus. A obtenção dessa consciência, dessa presença, vai à sua frente para estabelecer os relacionamentos com aqueles com os quais você precisa entrar em contato, seja comprando, vendendo ou em qualquer relacionamento. Mas se depender da sua personalidade humana, da sua capacidade de venda humana ou dos seus talentos humanos, em algum momento você fracassará. Se você se preocupa menos com o que vai dizer, no entanto, e mais se preocupa em alcançar a realização da presença,
descobrirá que as palavras certas para a ocasião certa sairão da sua boca. Nunca seja tentado a acreditar que você sabe pelo que deve orar. Nunca seja tentado a acreditar que você sabe o que é para o seu bem, porque, independentemente do que você possa acreditar ser o seu bem no momento, é uma crença que se origina apenas do estado limitado de sua consciência atual. Se você pudesse ter a graça divina para ver sua vida em sua inteireza e plenitude, seria então revelado a você que o que você, neste momento, acha que é para o seu bem final, pode não ser bem assim. Muitos acreditavam que a educação universitária era uma necessidade absoluta e outros provaram que poderiam ser bem-sucedidos sem ela. Muitos pensaram que seu trabalho estava em algum campo particular de atividade, mas confiavam na sabedoria divina para guiá-los em vez de sua sabedoria humana limitada e finita, e algo completamente diferente poderia ter se desdobrado para eles. Você não tem como saber qual experiência é melhor para você, a menos que você se permita ser guiado por uma sabedoria superior à sua. Quando você entra em oração, não acredite que sua sabedoria é suficiente para lhe dizer o que orar ou como orar. Triste é o destino da pessoa que acredita que sabe rezar, porque toda oração é única. Cada oração ou meditação é diferente de todas as outras orações e meditações. E que o céu ajude a pessoa que ora e medita com a lembrança de como orou ou meditou ontem, pois isso apaga a possibilidade de receber um novo maná hoje. O caminho mais seguro para um aluno do caminho infinito é admitir livremente que ele não sabe como orar, como sair ou entrar, ou o que orar, e então se abrir em receptividade àquela voz pequena e silenciosa que é o interior, mais perto do que sua respiração, e deixe-se orar através dela, que a voz se pronuncie a si mesma, que tenha seu caminho. Se você está orando por outra pessoa, deixe que ela lhe informe. Deixe-a informar seu paciente ou seu aluno. Não tente ser onisciente mesmo em sua oração, porque você pode ser onisciência somente quando você está completamente ausente do senso pessoal de si mesmo, quando você está ausente de qualquer conhecimento, quando você alcançou aquele nível de desconhecimento no qual você definitivamente sabe que você não sabe e nem quer saber, mas está disposto e aberto a receber sabedoria espiritual, orientação espiritual, força espiritual. Quando você está orando ou meditando por outra pessoa, não tente transferir pensamentos para ela. Não tente saber o que é certo para ela ou melhor para ela, mas sente-se em estado de completa receptividade e então deixe o Pai atuar com sua consciência. Você pode não receber nenhuma mensagem para o seu paciente ou aluno, mas você não precisa de nenhuma. O paciente a receberá, e ele não a receberá de você, mas da sua fonte. Sua consciência age apenas como o instrumento de contato, e você mesmo pode nunca saber qual é a mensagem, ou mesmo se alguma mensagem foi recebida. Na minha prática, nunca me é dado saber que mensagem meus alunos ou pacientes recebem, e além disso, nunca me preocupo com essa fase do trabalho. Muitas vezes, quando perguntam se recebi alguma coisa por eles, minha resposta é: não, nada recebi para você. Simplesmente meditei, e o que quer que seja conhecido ou experimentado deve vir do Pai para você. Eu não entro na cena da sua vida, exceto como uma transparência, nada mais, nada menos. Seja o que for que você possa sentir como resultado da oração ou do tratamento do caminho infinito, em nossas reuniões ou em qualquer trabalho que seja feito por você, sinta-o da própria fonte, pois nada está sendo direcionado a você. Eu não me preocupo com seus problemas, nem com a solução do seu problema, porque a única solução que conheço é a realização plena da presença de Deus e a compreensão de que esse problema, seja qual for seu nome ou natureza,
é um estado de hipnose universal, sem uma pessoa através de, como ou sobre quem ele possa agir, e sem uma lei ou um poder que o crie, mantenha ou sustente. Eu instruiria enfaticamente a todo estudante do caminho infinito a nunca perder esses pontos básicos e nunca tentar avançar além deles, porque qualquer medida de harmonia que entre em nossa experiência através da mensagem do caminho infinito deve vir através do entendimento e prática destes princípios fundamentais. À medida que nos aprofundamos no lado místico da mensagem do caminho infinito, chegamos a uma consciência suprema e experiência real de nossa verdadeira identidade, mas isso nunca elimina a necessidade de praticar esses pontos básicos.